Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Israel e hoje, juntamente com o meu grupo, eu vou falar sobre o gene NLRP2. Eu vou falar sobre a estrutura do gene. Bem, aqui nós temos algumas informações básicas a respeito do gene, como o nome oficial, que está em inglês, mas é Pairing Domain Containing 2, alguns sinônimos, número domin, que é 609364, e uma breve descrição. Bem, basicamente, esse gene codifica proteínas NALP, como por exemplo a NALP2, que são caracterizadas por possuírem um domínio pirina N-terminal e também por estarem envolvidas ali na ativação da caspase 1. As caspases elas são proteases, isto é, enzimas que clivam outras proteínas. E essa ativação ela é feita por intermédio de receptores do tipo Toll. E além disso, elas podem estar envolvidas ali na ativação de caspases pró-inflamatórias. Bem, sobre a localização do gene, nós temos aqui a localização cromossômica, que é 19q13.42. A gente lê essa informação da seguinte forma, que esse gene está localizado no braço longo do cromossomo 19, na primeira região, na terceira banda e na 42ª subbanda. E o tipo de fita é forward strand, significa que tem sentido direto. Bem, com relação às informações que eu trouxe no slide anterior, eu coloquei aqui o mapa físico do genoma. Então a gente consegue ver aqui a localização dele no cromossomo 19. E aqui embaixo também nós temos as coordenadas genômicas. Sobre os genes vizinhos do NLRP2, alguns ganham destaque, como o NCR1, que é um gene que está envolvido ali numa série de eventos celulares, como defesa celular, regulação da citotoxicidade, transdução de sinais e pode estar envolvido ali também na defesa contra vírus. O GP6 é um gene que codifica glicoproteína de membrana de plaqueta. Essa glicoproteína ela atua como uma receptora de colágeno, que por sua vez desempenha um papel super importante na agregação plaquetária induzida por colágeno. O NLRP7 é muito semelhante ao NLRP2 em sua função, pois também pode estar envolvido ali na ativação de caspases pró-inflamatórias. Aqui a gente consegue visualizar com maior detalhes a região em que esse gene se encontra e aqui também os vizinhos, né, que eu citei, como o GP6, o NLRP7 e o NCR1. Também é importante notar essa região roxa, que é de gene de RNA. Em cinza a gente consegue ver os pseudogenes, amarelo, região intensificadora da expressão, e em vermelho, a região promotora. E por falar na região promotora, destaquei aqui o nosso Tata Box, essa sequência aí sublinhada de vermelho de adenina e timina. Sobre as ilhas CPG, a gente tem um total de 15 ilhas CPG, que correspondem a 14,1% da sequência do gene. Essas ilhas CPGs, elas são passíveis de sofrer metilação e por isso podem estar associadas ali na inibição da expressão do gene. Sobre exons e introns, esses quadrados vermelhos, essas figuras vermelhas aí preenchidas de vermelho são os exons, as linhas são os introns e nas extremidades nós temos essas figuras que não estão preenchidas, que são regiões de UTR, ou seja, que não são codificantes. E aí, num total desse gene, a gente tem 13 exons e 12 introns. Aqui a sequência nucleotídica, então ali em vermelho, na parte 5' a gente tem a região TR 5', em azul são os exons, então a gente tem aqui num total de 13 exons, e aqui no final, em vermelho, a região UTR da fita da parte 3'. Eu destaquei aqui em laranja os introns, então lembrando que eles começam em GT, terminam em AG. Então, 12 introns, 13 exons. Bem, sobre a homologia do nosso gene, ele possui 69 genes ortólogos. Lembrando que genes ortólogos são genes que estão presentes em espécies diferentes, mas que possuem ali um ancestral comum.
e 20 genes parálogos. Genes parálogos são genes que estão presentes na mesma espécie, mas que por um evento de duplicação, agora eles são genes distintos e se encontram também em cromossomos distintos. Bem, sobre a árvore filogenética, é importante notar essa região de verde escuro, que representa uma maior conservação do gene em diferentes espécies. Então a gente consegue notar que esse gene está presente ali, bem conservado em lêmures, em chimpanzés, né? E os nós, em azul, representam eventos de especiação e por isso estão associados aos genes ortólogos. Enquanto que a gente tem ali um nó em vermelho, que está associado a um evento de duplicação e por isso tem relação com o gene parálogo. Eu sou Tainara Argenta e eu vou apresentar a regulação da expressão do gene NLRP2. O nosso gene apresenta 19 transcritos. Os transcritos são resultantes do processamento do RNA mensageiro. Por meio do splicing alternativo, característico dos eucariotos, são removidos os introns e selecionados os exons que vão constituir o RNA maduro. Dessa forma, um mesmo gene pode produzir diferentes transcritos e, consequentemente, codificar diferentes proteínas. Dentre os 19 transcritos, 13 codificam proteínas, 3 são degradados por mutação sem sentido, ou seja, são instáveis e apresentam códon de parada precoce, 3 possuem introns retidos e 1 possui coding sequence não definida. Na tabela à direita, podemos ver que os transcritos são identificados pelas flags, que vão indicar a confiabilidade de cada transcrito. Os transcritos do nosso gene apresentam as seguintes flags: MenSelect, que identifica o composto biologicamente mais recorrente; Ensemble Canonical, que é o transcrito mais conservado, mais expresso e com maior sequência codificante, indicando a presença em plataformas genéticas confiáveis; GenCode Basic, que é o transcrito mais codificante e mais completo da proteína; APRIS-P2, que indica a escolha de 2 ou mais variantes CDS como candidatas a serem a principal variante; CDS 5' ou 3' incomplete, em que a 5' apresenta a parte N-terminal faltante e 3' apresenta a parte C-terminal faltante; e TSL, que em uma escala de 1 a 5 indica a força do apoio experimental. Em 1, todas as junções de splicing são apoiadas por pelo menos um RNA mensageiro não suspeito, e em 5, não há suporte para o transcrito. A título de comparação, o transcrito NLRP2-208 apresenta as flags MenSelect, que o indica como o biologicamente mais relevante; Ensemble Canonical, GenCode Basic, APRIS-P2 e TSL1. Já o transcrito NLRP2-216 apresenta as flags CDS 3' incomplete e TSL5. Isoformas proteicas. As isoformas são formas diferentes de uma proteína que podem ser produzidas a partir de genes diferentes ou a partir do mesmo gene por processo alternativo. Isoformas produzidas a partir do mesmo gene podem ter expressões diferentes de acordo com o tecido analisado. No gráfico, vemos várias isoformas listadas à direita e as suas expressividades nos tecidos, sendo algumas mais expressas do que outras. A presença nos tecidos pode variar, o que se percebe pela tonalidade das bolinhas. Bolinhas com tonalidades mais escuras apresentam maior expressão, enquanto bolinhas com tonalidades mais claras apresentam uma expressão mais baixa. A primeira isoforma listada, com final 55.1, apresentou um grau mais elevado de expressão no tecido dos testículos, com TPM de 6,53, e menos elevado no tecido da artéria tibial, com TPM de 0,01. A expressão do gene varia também conforme o tecido analisado. Nesse gráfico, a expressividade está mostrada em ordem decrescente, sendo que nos testículos ocorre a maior expressão. Tecidos com maior expressão do nosso gene são, em primeiro lugar, testículos com TPM mediana de 21,75, mucosa do esôfago com TPM mediana de 7,99 e linfócitos transformados por EBV com TPM mediana de 7,845. Já o tecido com menor expressão são os fibroblastos, com TPM mediana de 0,01366. A expressão do gene varia nos tecidos de acordo com o sexo. Nesse gráfico, podemos observar essa variação. A maior expressão do gene NLRP2 ocorre nos testículos, portanto, apenas no sexo masculino. Mas no esôfago, por exemplo, a expressão do gene é maior no sexo feminino.
em que a TPM é 11,68, enquanto no sexo masculino é de 6,495. A expressão dos exons também varia em diferentes tecidos. Nesse gráfico, podemos observar essa variação, que pode ser um grau de expressão maior ou menor conforme o tecido analisado, sendo que a maior expressividade de todos eles ocorre nos testículos. Nesse gráfico, podemos ver diferentes patologias relacionadas à expressão do gene NLRP2. As linhas vermelhas indicam o aumento da expressão e as linhas verdes a diminuição da expressão desse gene. Nas linhas 1, 5 e 10, podemos observar que o aumento da expressão está relacionado ao câncer de pulmão. Já nas linhas 4 e 7, podemos observar que a diminuição da expressão do gene se relaciona à presença de tumores nos ovários. Nesse gráfico, podemos ver os principais tipos de câncer relacionados à expressão do gene NLRP2. Em primeiro lugar, está o câncer nos órgãos do sistema urinário, em segundo lugar, câncer nos testículos e em terceiro lugar, câncer nos brônquios ou no pulmão. Regulação por miRNAs. Os miRNAs são os RNAs não codificantes reguladores da expressão gênica. O gene NLRP2 é reconhecido por 13 miRNAs. Cada miRNA vai apresentar um target score, sendo que quanto maior esse número, que varia de 50 a 100, maior a confiança estatística na previsão de quais miRNAs realmente controlam a expressão do gene. 3 apresentam target score igual ou superior a 80 e 9 apresentam target score acima de 70. De maneira específica, o miRNA denominado HSA-MIR411-3P é formado por uma sequência de 22 nucleotídeos que inicia com UAU, apresenta target score de 95 e um sítio de ligação potencialmente reconhecido na ligação 177 na sequência 3' UTR do RNA mensageiro. Esse miRNA reconhece de maneira específica a sequência destacada em azul, GTT-ACA-TA. Boa noite a todos, meu nome é Marina Gomes de Santana e eu vou falar sobre a função e expressão da proteína. O nome completo da proteína é família NLR, contendo 2 domínios pirinas. Como função, ela primeiro inibe a atividade da NF-kappa-beta1, que é induzida por TNF. TNF é um fator de necrose tumoral, e o CD40. Isso são citocinas pró-inflamatórias. Inibe a atividade da NF-kappa-beta1, ela inibe a transcrição de receptores, como o próprio VCAM, que impedem a atividade inflamatória das células endoteliais. Como outra função, ela também se associa com a PyCard, o que ativa a caspase 1. A caspase 1 tem atividade clivatória, o que forma a interleucina 1-beta na sua forma ativa, que é produzida por macrófagos, células dendríticas e monócitos. A interleucina 1-beta é uma citosina pró-inflamatória, ou seja, ativa uma série de respostas como proliferação celular, apoptose, diferenciação de células que contribuem para uma resposta inflamatória. A interleucina 1-beta induz a expressão de receptores de integrinas nas células endoteliais, o que promove uma adesão entre células como neutrófilos e monócitos com células endoteliais, como por exemplo dos vasos sanguíneos. Isso ajuda a contribuir numa resposta inflamatória com a melhor adesão e depois uma migração dessas células para o local onde está a patologia através da quimiotaxia. Quimiotaxia é a migração de células por conta do gradiente de concentração entre os produtos que estão dentro da célula. Então, essas são as funções que estão citadas no slide. Sobre essas funções, a gente pode até chegar a uma conclusão de que a proteína ela parece ter uma atividade antagonista, porque ora ela induz uma atividade pró-inflamatória e ora ela induz uma atividade anti-inflamatória. Isso vai depender do ligante com o qual a proteína se liga. Reações catalisadas. A proteína não serve como enzima, ou seja, ela não vai catalisar nenhuma reação. A proteína ela também não é detectada em exames de sangue. Estrutura terciária. Essa estrutura terciária com formas de hélice feita pelo AlphaFold Project e tem um alto grau de confiança sobre a localização dessas hélices na proteína.
Interação com outras proteínas nas células. Ela faz uma associação física com H2AX. H2AX é um tipo de proteína histona, e com a Py2CD2, que é com a qual ela se liga para poder realizar as funções dela que estão descritas no primeiro slide. Localização da proteína nas células. É localizada no Golgi e em vesículas do citosol. Em verde está destacado onde ela foi encontrada a atividade da NLRP2, em cinza onde não foi encontrada, que seria no núcleo, em outras partes que estão em cinza. Expressão da proteína em diferentes tecidos e órgãos. Possui baixa especificidade de expressão de RNA em tecidos, com algumas exceções, ou seja, ela tem pouca expressão, mas em alguns tecidos ela tem bastante expressão, como o trato digestivo proximal, em tecidos femininos e tecidos masculinos. Tem um contraste da expressão do RNA com a proteína que é evidenciado pela falta da expressão da proteína em qualquer outro tecido. Esse slide aqui é uma continuação da visualização de onde é mais expresso o RNA no gráfico. É mais expresso no esôfago, que é o trato digestivo proximal, nos testículos, na bexiga, placenta e tireoide. Expressão em diferentes casos de câncer. O gene é mais expresso em alguns tipos de câncer, como câncer de testículo, bexiga, ovário, útero e câncer de colo cervical. Tudo isso faz sentido, já que esse gene é mais expresso justamente nos órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Então, onde o gene é mais expresso, condiz com onde ele é mais expresso em diferentes tipos de câncer. Prognóstico para câncer. Tem um prognóstico desfavorável para câncer pancreático. O que isso significa? Significa que quanto mais expresso o gene, pior o prognóstico, ou seja, maior a mortalidade. E aqui eu tenho as referências utilizadas para fazer a minha apresentação. Oi, meu nome é Laura e eu vou falar sobre o polimorfismo do gene NLRP2. Bom, vou começar com uma definição do que é polimorfismo. Nesse caso, o polimorfismo refere-se a variações genéticas que podem ocorrer em sequências codificadoras ou não codificadoras de DNA. Para uma variante ser considerada polimorfismo, é necessário que a sua frequência populacional seja superior a 1% dos alelos na população. Caso essa frequência seja inferior a 1%, a variante é considerada rara. Além disso, para a gente considerar uma variante como polimorfismo, nós não precisamos dos fatores como o tipo de mutação que a causou, quão grande é o segmento do genoma envolvido, se ele possui efeito aparente sobre o indivíduo ou não, e por fim, a sua localização. Quando nós colocamos o nosso gene no Assemble, ele disponibiliza aqui as consequências das variantes, né? Ele disponibiliza essa tabela com as quantidades, e no total nós temos 20.613 variantes para esse gene. Bom, eu peguei os dados dessa tabela e coloquei em forma de gráfico, acho que fica melhor demonstrado, né, para nós entendermos a proporção dessas consequências. Como mostrado aqui, podemos ver que a variante que predomina é a variante de transcrição não codificadora, representando 27%. E em seguida nós temos a variante de transcrição NMD, e em seguida as outras variantes, sendo que essas duas são as mais expressivas, né? 27% e 20% respectivamente. Bom, variante comum escolhida foi a RS269913-SNP. SNP significa que houve a troca de um nucleotídeo, né? Nesse caso, a troca foi entre uma citosina por uma timina, ambas bases pirimidinas. E por isso, como a troca foi entre bases do mesmo tipo, configura uma transição de base. Caso tivesse sido entre uma pirimidina e uma purina, ou vice-versa, teria sido uma transversão. Essa variante é uma variante da região splice donor, entre a terceira e a sexta base, depois da junção do splice, na extremidade 5' do intro. E por ser uma variante comum, ela ocorre em mais de 1% da população, e nesse caso, em 5% da população. Analisando a frequência, né, nós podemos ver que a citosina, que é a base ancestral, ela predomina apenas na África, enquanto a timina, que é a base que entra no lugar da citosina, ela predomina em todas as outras regiões. Já a localização, essa variante está localizada no cromossomo 19, numa região de intron, sendo a região da barra vermelha a região específica do cromossomo.
Sobre os fenótipos associados, o Ensemble ele disponibiliza um artigo que associa os polimorfismos nos genes SPARC e NLRP2 com artrite reumatoide na população chinesa Han. Já a variante rara escolhida foi a RS 105.517.858.8, também SNP, ou seja, houve a troca de um nucleotídeo. Nesse caso, a troca foi entre uma adenina por uma guanina, que são bases purinas, né? Antes eram pirimidinas, agora são purinas, porém, como ainda são bases do mesmo tipo, isso configura uma transição de base e não uma transversão. É uma variante da região não codificante 5' e, por ser rara, ela tem uma frequência populacional bem baixa e, nesse caso, ela ocorre em menos de 0,1% da população. Analisando a frequência na população, nós podemos ver que a adenina, que é a base ancestral, ela está presente em 100% das regiões, né? Analisando essa tabela aqui, mais específica, nós podemos ver que isso se confirma, né? Há apenas 4 casos em que a guanina está presente, então é uma porcentagem, uma quantidade muito inexpressiva, né? Por isso que se confirma essa presença de 100% de adenina. Já a localização, ela está localizada no cromossomo 19, em uma região UTR, não codificante de RNA mensageiro. Sobre os fenótipos associados, os sites de pesquisa, eles não especificam muito bem os fenótipos associados às variantes raras. Porém, no OMIM, ele diz, né, ele disponibiliza que as variantes do gene NLRP2 estão associadas à infertilidade devido à parada embrionária precoce. E esse fenótipo associado a esse gene, ele pode ser causado por uma transversão no exon 6, uma transição no exon 8 ou, de novo, uma transição no exon 8, respectivamente. Sendo que, como eu já havia dito, uma transversão consiste numa troca entre bases pirimidinas por purinas ou purinas por pirimidinas, né, que são bases diferentes e, portanto, é uma troca mais rara também. E transição consiste na troca entre bases do mesmo tipo, purinas por purinas, pirimidinas por pirimidinas. Eu sou a Beatriz e eu vou apresentar a parte de técnicas de investigação. Então, para técnicas de investigação para esse polimorfismo, eu escolhi a PCR-RFLP, que usa de clivagem por enzima de restrição mais uma eletroforese. Já para a quantificação do meu transcrito, eu escolhi a Real-Time PCR, que usa também a emissão de fluorescência originária de uma sonda que marca a minha mutação. Ela não precisa de eletroforese, é mais rápida, sintética e mais viável para o meu transcrito. Eu escolhi, então, a variante comum do polimorfismo, a RS 269913, já apresentada pela Laura nesse webinar. Eu, então, no Ensemble, eu peguei a sequência da minha variante apresentada. Eu verifiquei ela e, como dá para ver, nesse Y é o foco da variante. Se o Y for uma timina, quer dizer que foi mutada. A ancestral é uma citosina. Fui procurar um primer específico na National Library of Medicine, que esse primer tem que abranger a área mutada, como foi o primer forward escolhido ali, como a timina está em negrito, essa é a minha timina mutada. Nesse site é possível também observar as especificações para o meu estudo, a temperatura do processo de anelamento e de desnaturação e como a temperatura dos ciclos variam de acordo com a quantidade de citosina e guanina nos primers. Essas configurações são muito usadas quando realmente se faz a pesquisa para ter certeza da confirmação da realização do PCR. Mas como o meu é só informático, a gente usou as configurações base. Um primer ideal tem cerca de 500 nucleotídeos, é um bom número para a eletroforese para a formação de 2 bandas. E também ele tem que ter menos de 60% de guanina e citosina, por causa da desnaturação, que seria muito forte, pode dar problema nos primers. Eu peguei esses primers, o forward e o reverse, e eu coloquei no UC-SC in silico PCR, para ver se os primers realmente englobam a mutação desejada, vendo se confere a compatibilidade que achou na sequência da região desejada também. Como dá para ver ali na região grifada, o meu primer realmente engloba a minha
sequência e está no cromossomo 19, que é a localização do meu gene, confirmada então a compatibilidade desses primers com onde que eu desejo. Eu vou então encontrar uma enzima de restrição para usar essa PCR. Preciso encontrar uma que seja realmente complementar com a região da mutação e que clive o DNA caso ocorra o pareamento correto. Nisso, eu indicaria que a mutação está presente na amostra. Eu fui então nesse Restriction Mapper e coloquei a sequência lá e ele vai me apresentar todas as enzimas de restrição que podem encaixar nessa sequência. Eu não encontrei uma enzima que complemente a minha mutação, ou na base ancestral, no caso. Então, não são tantas assim que existem, então não seria uma coisa mais hipotética. Considerando hipoteticamente que houvesse a enzima, eu poderia usar a eletroforese através da diferenciação de bandas, porque o DNA seria clivado e mostrando a presença da mutação ali com 2 fragmentos de pesos moleculares diferentes. Eu poderia também achar uma enzima que corte o DNA não mutado, normal, que seria o que geraria 2 bandas. Então, e o fragmento mutado seria o de banda única. Também dá para diferenciar a presença da mutação ou não. Mais certo para a realidade aqui seria realizar um sequenciamento. Mas como eu apresentei aqui o PCR por RFLP, se houvesse uma enzima de restrição, ele seria o melhor. Para a técnica de quantificação do transcrito, eu escolhi o meu transcrito aqui, apresentado nos slides. Eu vou então escolher um kit nas empresas que vendem kit de sonda. Eu fui na Thermo Fisher, que é uma das maiores empresas que realizam essas vendas. Eu peguei então uma sonda específica para esse local, esse transcrito. Seguindo então com o meu PCR, com o Real Time PCR, eu preciso obter um DNA através da ação da transcriptase reversa no transcrito. Depois de obter esse DNA, eu vou desnaturar ele e realizar o anelamento, pareamento. Então, colocar primers para que ocorra a polimerização, a ligação da TAC polimerase e da sonda que eu comprei na Thermo Fisher. Depois de tudo isso, ocorre o desprendimento do fluoróforo do quencher. Esse quencher é um inibidor do fluoróforo. Enquanto eles estão ligados, a fluorescência não é liberada. Então, ela é um inibidor. Assim que a polimerização começa a ocorre uma clivagem na ligação do quencher com o fluoróforo, que eles se desprendem e passam a emitir uma fluorescência. Essa fluorescência pode ser quantificada, como mostrado no gráfico ali à direita embaixo. Essa quantificação mostra o quanto tem de transcrito, o quanto ela é efetiva. Então, quando começar a ocorrer a emissão dessa fluorescência, a gente pode observar o quanto ocorre de transcrito e o quanto de tradução ocorre para esse transcrito. E com isso, com esses 2 processos, a gente conseguiu identificar o polimorfismo com PCR-RFLP por eletroforese, no caso da presença de 2 bandas ou não, se o meu primer for com o gene mutado ou não, e identificar também a quantificação desse transcrito. Das técnicas, é isso. Olá, meu nome é Wayne Pagnan e eu busquei trazer aqui hoje um estudo que aprofunda nossa compreensão sobre o gene NLRP2, destacando também a sua interação com o gene FAF1. Aqui está então o título original deste artigo. Traduzindo para o português seria: a deficiência do NLRP2 e FAF1 bloqueia a embriogênese precoce nos camundongos. Esse então é um trabalho desenvolvido por 9 autores chineses e foi publicado na revista britânica Reproduction em 2017. Partindo para os conceitos iniciais, além do que já foi demonstrado até aqui pelo grupo, o NLRP2 também é muito importante no desenvolvimento embrionário, ainda mais quando associamos ele com a proteína FAF1, porque desencadeiam juntos alguns processos que são muito necessários para o desenvolvimento correto dos embriões. A ligação entre esses 2 genes pode ser comprovada quando nós observamos o citoplasma e o núcleo dessas células, principalmente na fase de clivagem, onde elas se encontram juntas. A ligação entre essas 2 proteínas também fica mais visível quando elas estão silenciadas, por mais irônico que isso seja, porque é a partir desse silenciamento que podemos perceber a interferência que elas têm nas células em que elas estão inseridas. Partindo agora para a metodologia, nós podemos observar que, primeiramente, foi induzida a ovulação de camundongos para realizar a reprodução deles,
principalmente com injeções de gonadotrofina da égua, como da humana. O RNA utilizado foi extraído de diversos tecidos dos camundongos, como úteros, rins, pulmões, e assim os resultados foram realizados com a técnica de PCR, né? A reprodução foi feita com PCR em tempo real, porque assim os resultados conseguiram ser mais rápidos e mais livres de erros. Também foi utilizada a técnica de Western blot para descobrir a real interação entre essas duas proteínas. Com essa técnica foi possível observar, né, quais proteínas e em qual quantidade elas pertencem ali ao resultado. E o knockdown, ou silenciamento, né, dos genes, foi utilizado para obter resultados sobre o desenvolvimento embrionário na ausência dessas duas proteínas. Partindo já para os resultados, o estudo mostrou uma presença significativa da proteína FAF1 nos ovários e nos testículos, principalmente como é possível observar ali na primeira e na segunda coluna do gráfico do A. E isso nos dá uma noção, né, da atuação nos seres vivos dessas proteínas, levando em consideração a sua presença em tecidos predeterminados. Na figura 1C, mostra que a proteína FAF1 está em grande quantidade nas células pré-implantadas, né? E atinge o máximo grau da presença ali nas primeiras 8 células, que estão indicadas na coluna C. A expressão da proteína continua no estado de blastocisto, como podemos ver ao final do gráfico C e D. A colocalização, então, das proteínas NLRP2 e FAF1 foram investigadas aqui em oócitos de camundongos e embriões pré-implantados. Nesse caso, nós podemos ver que as proteínas foram visualizadas por microscopia confocal, usando o anticorpo anti-NLRP2, que está em verde, e o anti-FAF1, que está em vermelho. Ao fundir os sinais de ambos, como mostra a última linha ali da imagem, podemos ver a localização das proteínas juntas, né, tanto no citoplasma quanto no núcleo das células, durante o desenvolvimento principalmente inicial ali dos embriões. Podemos afirmar, então, olhando para a imagem, a interferência entre essas duas proteínas durante a clivagem das células. Agora, indo de fato ali para a interação das proteínas NLRP2 e FAF1, resumidamente esse processo foi de imunoprecipitação e que esta ocorre quando os anticorpos são específicos para a proteína de interesse. E nesse caso podemos observar na imagem A que os anticorpos anti-NLRP2 conseguem imunoprecipitar a proteína NLRP2 dos ovários dos camundongos. Com isso, o NLRP2 é puxado para fora da amostra, puxando junto todas as proteínas que interferem diretamente com ele. E nesse caso podemos ver que ela vai puxar o FAF1. Já na imagem B acontece exatamente a mesma coisa, porém imunoprecipitando o FAF1, que puxa juntamente com ele o NLRP2. Assim é possível observar de forma prática, né, bem visível, a interação entre essas duas proteínas. Bem, agora partindo para os efeitos, né, do knockdown de NLRP2 ou do FAF1 na formação desse complexo, em A nós podemos perceber que quase não há desenvolvimento no blastocisto. As células param logo no início da clivagem dos embriões, em comparação ali, né, com o grupo normal, no caso, que seria o primeiro. Já em B, fica ainda mais claro quando nós vemos a taxa de formação dos blastocistos após 3 dias e meio de cultura. Na taxa de formação dos blastocistos dos gráficos, podemos avaliar o impacto do knockdown de FAF1 na capacidade dos zigotos formarem seus blastocistos. Em C, estão os embriões de 4 células, em D, os embriões de 8 células, e podemos ver como resultado que a imunofluorescência de NLRP2 e FAF1 foi fraca e muito difícil de se detectar ali nos embriões com knockdown. Logo, é perceptível que a formação do complexo NLRP2 e FAF1 tem uma interferência gigantesca na formação do desenvolvimento embrionário, né? E como elas são prejudicadas se essas proteínas estiverem ausentes. Partindo para a conclusão do nosso estudo, esse estudo revela uma importante interação entre o gene NLRP2 e FAF1 em oócitos e embriões. Como nós podemos ver, esses diversos experimentos, o NLRP2 interage com a FAF1 em condições normais, e essa interação é extremamente essencial para o desenvolvimento bem-sucedido dos embriões, principalmente no início, né, onde se tem o estágio de clivagem das células. Também nós podemos perceber que o knockdown do NLRP2 ou do FAF1 em zigotos
influencia no desenvolvimento diretamente do embrião e pode resultar problemas, né, quando não for manifestada de forma completa. Bem, aqui são as referências do nosso artigo e eu agradeço pela atenção. Olá, meu nome é Cassiane e eu vou apresentar o artigo A regulação da NLRP2 a respostas pró-inflamatórias e antiapoptóticas em células epiteliais tubulares proximais. Este artigo foi publicado na revista Frontiers in Cell and Developmental Biology em outubro de 2019 por esses autores. Estão aqui também listados os departamentos e institutos que colaboraram com o estudo. O artigo fala sobre proteínas chamadas NLRPs, que estão presentes nas células dos rins, e como elas podem estar relacionadas com doenças renais como a cistinose. Eles descobriram que uma dessas proteínas, a NLRP2, está muito mais presente nas células renais de pessoas com cistinose do que nas de pessoas saudáveis. Para entender melhor o papel da NLRP2, eles a colocaram em células saudáveis dos rins e descobriram que a NLRP2 aumenta a produção de algumas substâncias relacionadas à inflamação. Essas descobertas sugerem que a NLRP2 pode desempenhar um papel importante nas doenças renais como a cistinose. Os autores iniciam falando sobre as células epiteliais dos rins e como elas têm um papel crucial na reparação renal e no desenvolvimento de doenças crônicas. Especificamente, essas células exibem características imunes inatas, incluindo a expressão de receptores NLRs e TLRs, que as permitem responder a diversos tipos de estímulos imunológicos, metabólicos, tóxicos e isquêmicos. Quando expostas a substâncias que ativam esses receptores, elas produzem materiais de matriz extracelular, fatores de crescimento e moléculas inflamatórias como citocinas, quimiocinas e componentes. Esses sinais inflamatórios ativam a resposta imune, promovendo a chegada de células do sistema imunológico e iniciando a reparação tecidual. No entanto, se a reação inflamatória for inadequada ou crônica, respostas inflamatórias e fibrinogênicas mal adaptativas podem se desenvolver e causar danos irreversíveis e progressivos nos rins. A cistinose é uma doença rara e recessiva, causada por mutações no gene CTNS, que codifica a proteína cistinosina, um transportador de cistina e prótons nos lisossomos. Nas células renais foram observadas acúmulos de cristais de cistina, mudanças nas formas dos lisossomos, estresse oxidativo e desregulação da autofagia. Os métodos utilizados. Foram utilizadas células epiteliais tubulares proximais isoladas de pacientes cistinóticos e pacientes saudáveis. Para expressar a NLRP2 em células de controle, foi realizada a transfecção com um plasmídio contendo o gene NLRP2 e as células foram estimuladas com TNF-alfa para estudo de resposta celular e tratadas com um inibidor NF-κB. Para a análise molecular, foram realizadas técnicas como PCR em tempo real e imunohistoquímica. Observou-se a expressão significativamente elevada da NLRP2 em células cistinóticas em comparação com as células dos indivíduos saudáveis, tanto em níveis de RNA mensageiro quanto de proteína. A regulação da atividade da NF-κB pela NLRP2. O estudo mostrou que a expressão da NLRP2 intensifica a produção de mediadores inflamatórios e quimiocinas regulados por NF-κB em células renais. Para deixar mais claro, a NF-κB é uma proteína que regula a expressão de genes envolvidos em respostas do sistema imunológico, inflamação, crescimento celular e outros processos. Ela desempenha um papel importante no controle da resposta do corpo a estímulos como infecções, estresse e inflamação. Quando ativada, essa NF-κB atua ligando-se ao DNA e ativando os genes que produzem proteínas envolvidas na resposta imunológica e inflamatória do organismo. O transcriptoma e as respostas celulares. O transcriptoma é como um mapa que mostra os recados ou instruções genéticas que uma célula ou organismo está seguindo em um determinado momento. A análise do transcriptoma mostrou a expressão de mediadores pró-fibróticos, sugerindo seu papel da NLRP2 nas respostas inflamatórias renais. Agora vamos analisar as figuras que evidenciam os resultados encontrados pelos autores. As figuras A e B demonstram a expressão do RNA mensageiro da NLRP2 em células renais de indivíduos saudáveis e com cistinose.
Nas figuras C e D, fica evidente a expressão da proteína NLRP2 em células renais de indivíduos saudáveis e com cistinose. Nos slides, nas figuras E e G, a análise imunohistoquímica mostra a expressão da NLRP2 em biópsias renais de indivíduos saudáveis e indivíduos com cistinose. E nas figuras F e H, há uma análise imunohistoquímica que mostra a expressão da NLRP2 em células dos rins de indivíduos saudáveis e com cistinose. O estudo sugere um papel novo da NLRP2 em respostas pró-inflamatórias e pró-fibróticas e antiapoptóticas nas células renais. Além disso, indica um possível mecanismo envolvendo a superexpressão da NLRP2 na patogênese da cistitinose e oferece base para estratégias terapêuticas anti-inflamatórias direcionadas. Esses métodos e análises ajudaram a entender como a NLRP2 afeta a função celular e a expressão de genes em condições de estimulação e inibição, fornecendo informações cruciais sobre o seu papel na doença cistinose. Aqui estão as referências. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Israel e esse é o nosso banner sobre o gene NLRP2. Bem, sobre a estrutura dele, a gente tem aqui algumas informações básicas, como o nome oficial, que está em inglês, mas é Purine Domain Containing 2. O nome, aliás, o número DOMIN, que é 609364, e uma breve descrição que diz respeito à função desse gene, que basicamente ele codifica as proteínas do tipo NALP, como por exemplo a NALP2, que são proteínas caracterizadas por possuírem um domínio pirina N-terminal e também por estarem envolvidas na ativação da caspase 1. As caspases, elas são proteases, ou seja, são enzimas capazes de clivar outras proteínas. E essa ativação ela é feita por intermédio de receptores do tipo TOL. Além disso, essas proteínas, as NALP, elas podem estar envolvidas na ativação de caspases pró-inflamatórias. Aqui a gente tem a coordenação cromossômica e a localização cromossômica, que é 19q13.42. A gente lê isso da seguinte forma, que esse gene está localizado no braço longo do cromossomo 19, primeira região, terceira banda e 42ª subbanda. Aqui a gente tem uma imagem da localização no cromossomo desse gene. Então, aqui a gente consegue ver que ele está localizado no cromossomo 19, no braço longo, primeira região, terceira banda e 42ª subbanda. Oi, eu sou a Tainara e eu vou apresentar a regulação do gene NLRP2. O nosso gene possui 19 transcritos, sendo que apenas 13 deles são codificadores de proteína. Ele é expresso principalmente no tecido dos testículos, por isso a maior expressão ocorre apenas no sexo masculino. Os tecidos com maior grau de expressão são testículos e, em seguida, a mucosa do esôfago. As isoformas proteicas apresentam uma grande variação de expressão conforme o tecido analisado e podem estar completamente ausentes em alguns tecidos. A expressão pode ser afetada pela ocorrência de patologias, principalmente o câncer, podendo ser aumentada com a ocorrência do câncer de pulmão e diminuída com a ocorrência de tumores nos ovários. O controle da expressão gênica ocorre por um conjunto de 13 miRNAs, sendo que apenas 3 apresentam target score acima de 80. Abaixo a gente pode ver uma tabela que apresenta os 13 miRNAs que controlam a expressão gênica. Oi, eu sou a Laura e eu vou apresentar sobre polimorfismos. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, as variantes que predominam são a non-coding transcript, sendo 27% das variantes, e a NMD, transcript variant, que é 20%. Temos algumas outras aqui, mas as mais relevantes e que aparecem em maior frequência são essas. Entre as variantes escolhidas, a comum é a RS269913, que fica na região de splice donor. Como ela é comum, ela ocorre em 5% da população e o seu fenótipo está associado à artrite reumatoide na população chinesa Han. Já a variante rara escolhida é a RS105-517-8588, também SNP,
localizada numa região não codificante 5', uma região UTR. Ela ocorre em menos de 1% da população, por isso que ela é rara, e ela não possui nenhum fenótipo associado especificado. Eu olhei nos sites de referência e não apareceram os fenótipos das variantes raras. Mas, como disponibilizados no site OMIM, as variantes do gene NLRP2 estão associadas à infertilidade devido à parada embrionária precoce. Eu sou a Beatriz e vou apresentar a parte de técnicas de investigação. Eu usei o PCR-RFLP como método para identificar o polimorfismo, investigando a variante RS269913, já citada aqui pela Laura. Nesse processo, então, eu realizo a amplificação da região específica, com primers específicos, como pode ver na imagem, e a clivagem por enzima de restrição, seguidos do estudo por meio de uma eletroforese. Eu quantifiquei também um transcrito de RNA usando o método Real-Time PCR e realizando, então, a transcrição reversa e o uso do fluoróforo para quantificar a tradução e a quantidade inicial do transcrito de RNA. Olá, meu nome é Elaine e hoje eu trouxe aqui o primeiro artigo científico, que é referente à deficiência do NLRP2 e da FAF1, que bloqueia a embriogênese precoce no camundongo. Então, aqui nós vamos observar principalmente o efeito do knockdown do NLRP2 e da FAF1 nesse desenvolvimento. Para o estudo em questão, foi realizado, então, uma imunofluorescência em embriões de 4 e 8 células e realizada a análise dessas células. Nesse caso, a imunofluorescência do NLRP2 em embriões de knockdown de NLRP2 foi bem fraca e difícil de ser detectada, assim como na imunofluorescência do FAF1. A gente pode observar isso ali nas figuras C e D do estudo em questão. Os zigotos que foram microinjetados com esse RNA silenciador de FAF1 ficaram predominantemente parados nos estágios embrionários entre 1 e 8 células. E enquanto uma proporção muito maior de embriões com o grupo controle conseguiu se desenvolver e passar do estágio de clivagem. Então, assim, foi possível detectar essa morte e parada embrionária precoce quando ocorre o knockdown tanto do NLRP2 quanto da FAF1. Meu nome é Cassiane. Eu vou apresentar o segundo artigo, que é sobre a regulação do NLRP2 a respostas pró-inflamatórias e antipoptóticas em células epiteliais tubulares proximais. Nesse estudo, foi analisada a presença dos receptores NLRPs em células tubulares proximais nos pacientes com cistinose e em pacientes saudáveis. Os resultados revelaram uma expressão significativamente elevada da NLRP2 nessas células em comparação com a observou que ela promove o aumento de moléculas pró-inflamatórias fibrinogênicas, enquanto que também diminui a ocorrência da morte celular programada nas células. Esse efeito está relacionado à regulação do fator de transcrição NF-κB. Nos gráficos, a gente tem a expressão da proteína NLRP2 em células renais de indivíduos saudáveis e com cistinose. Meu nome é Marina e eu vou falar sobre a expressão do gene. A proteína família NLR, contendo 2 domínios pirina, que é o nome da proteína do nosso gene, ela se localiza principalmente no citosol das células e no complexo de Golgi. Ela é muito importante para a formação do inflamossomo quando ela se associa com o piCard. Consequentemente, ela resulta na clivação da caspase 1. E isso induz a secreção da interleucina 1-beta, que é um mediador pró-inflamatório. Então, ela tem essa atividade pró-inflamatória. A maior expressão do RNA é em tecidos masculinos e femininos, nos rins, na bexiga urinária e no trato gastrointestinal proximal. No caso, é um indicador de câncer no esôfago, né? Então, isso faz sentido. O perfil da expressão dessa proteína nos tecidos é inconclusivo. Então, o que a gente pode afirmar é essa maior expressão nos tecidos femininos, masculinos, trato gastrodigestivo proximal. Ela também tem um prognóstico desfavorável para o câncer de pâncreas. Então, quer dizer que se você tem muita expressão dessa proteína,
você tem um prognóstico mais desfavorável. Isso quer dizer que a taxa de mortalidade é maior daí. Então, esse foi o nosso trabalho, né, a apresentação do nosso banner. E a gente quer agradecer a atenção de cada um que assistiu esse vídeo. E é isso. Muito obrigada.